caboclo forte, foi Pai Oxóssi que o enviou. O seu penacho eu vejo a brilhar, pena dourada, vem cá, vem trabalhar. Que vento é esse que vem de lá? Mãe, eu sou chegando com Jacutá, anunciando o seu grande amor. Por um caboclo tão forte que ali chegou, seu homem mato coroa de orixá, pena dourada feliz então bradou, anunciando que ele é orixá, porque Oxóssi, o que Aru. Lá na aldeia tem um caboclo forte, foi Pai Oxóssi quem o enviou. O seu penacho eu vejo a brilhar, pena dourada, vem cá, vem trabalhar. Que vento é esse tão forte que vem de lá? Manhã só chegando do Jacutá, anunciando o seu grande amor. Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro do canal Portal de Aruanda. Sempre uma satisfação nos encontrarmos aqui para mais um bate-papo, mais uma troca de conhecimentos. Para quem não me conhece, como eu sempre faço na abertura dos meus vídeos, sou Marcelo Gutierrez, um sacerdote de Umbanda e dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada. Bom, pessoal, seguindo a nossa linha de estudo que eu abri sobre os caboclos, esse está sendo o terceiro vídeo que eu estou colocando aqui, conforme eu falei que ia fazer, de uma playlist sobre os caboclos de Umbanda. Sugiro que assistam o primeiro, que é os caboclos de Umbanda Origens, o segundo que eu fiz sobre os caboclos quimbandeiro, e hoje eu vou estar falando sobre os caboclos de pena, para entender um pouco mais, segundo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, sobre essa definição, essa corrente, né, dos chamados caboclos de pena. Bom, todos nós sabemos que os caboclos, eles seguem um comando. Eu falei nos outros vídeos que eles são os nossos principais ancestrais da América, né, do nosso continente. Por isso se vem a palavra ameríndia, né, de América, e a definição de índio, que na verdade esse termo surge por conta da vinda de Cristóvão Colombo ao caminho das Índias, né? E ao chegar na rota dele, aqui ele se depara com o nosso continente e acaba intitulando, né, denominando os habitantes, os nativos dessa terra, de índios. Mas o termo correto é nativo, né? São os nativos daqui. Nos outros vídeos, eu sugiro mais uma vez que as pessoas que estão acompanhando essa série assistam, porque eu falo da origem, de onde vieram, de onde surgiu esses povos que já habitavam aqui o nosso continente. Eu tenho um livro que se chama A Terra Sem Males, que fala um pouco sobre as aldeias
ambientadas, né, no período da chegada dos portugueses aqui, por volta de 1532, 1534, que houve algumas situações bastante interessantes no livro A Terra Sem Males. Sugiro também, vou colocar o link do livro para que as pessoas também que me acompanham, que me seguem, possam conhecer esse trabalho e esse romance que é muito interessante. Os caboclos de pena, eles representam, dentro do movimento, dentro da construção da nossa querida religião, da Umbanda, aqueles que mais se manifestam, né? No passado, eu quando comecei na Umbanda, e essa é uma história que até me aborrecia muito na época, eu tive uma passagem, né, no Candomblé. E lá, naqueles tempos, não estou dizendo que hoje acontece, o caboclo de pena, o chamado caboclo de pena, porque era a definição que eles faziam assim, era tratado um tanto quanto com uma questão pejorativa. Eram considerados eguns, né, assim como os próprios pretos velhos, e não tinham muita representatividade. Era considerado para eles um espírito, uma entidade única e exclusivamente da Umbanda. E pela conotação, pela definição, pela nomenclatura de egum, não poderia ser considerado uma expressividade dentro da religião. E o erro está aí, né? Porque o caboclo, ele para a Umbanda, né? Ele está como o orixá para o culto de nação, né? Porque ele é o nosso principal ancestral. E as nossas 7 linhas, as 7 linhas da Umbanda, né? Como eu já falei no outro vídeo, das 7 linhas, 5 são regidas pelos caboclos. E nós temos ali as subdivisões, desde os araxás até as formações dos chefes de falange. É evidente, sendo Oxóssi o orixá regente, o orixá que comanda o sítio sagrado das matas, a maior parte dos caboclos de pena, eles são regidos por Oxóssi. Mas nós vamos ter outros caboclos que não têm o nome pena na sua falange, mas também são os de Oxóssi. Na verdade, a maioria desses espíritos, eles são aqueles que viveram em suas encarnações nas aldeias que circundavam todas as Américas, né? Nós temos aí principalmente os tupis guarani, os guaranis, os tupis guaranis. Nós vamos ter também os tupinambás, nós vamos ter os bororós, os aimorés, se bem que os aimorés, eles são macrodê, é um outro tronco das aldeias que não eram os considerados nem tupi nem guarani. Mas nós vamos ter muitos espíritos que trabalham nessas linhas. Pena, na definição de pena, perante a uma análise do que significa não só a pena, como o apetrecho, o paramento do caboclo,
pena significa a escrita, né? Significa o conhecimento. E a maioria das situações de conhecimento, né, que foram passadas pelos grandes sábios, se utilizavam as penas para o ensinamento, para a escrita, para a passagem do conhecimento. Então, a pena, na sua definição abrangente, ela não se resume única e exclusivamente ao paramento, ao cocar, né? Os caboclos de pena são caboclos doutrinadores, são caboclos de ensinamento, são caboclos que trazem a força do entendimento perante as forças, a construção, como eu falei, a magnitude do conhecimento espiritual que é passado através dos milênios da verbalização, que era o conceito utilizado no passado. A pena representa não só o conhecimento, a trajetória do conhecimento, como também o significado representativo da escrita. Não a escrita propriamente dita da grafia, mas também a escrita passada por conhecimento dos seus mestres perante os milênios que se passava a atribuição de um conhecimento para outro. Então a pena também tem essa representação. Muitos caboclos eles utilizavam na sua apresentação a pena, mas eles não se chamam caboclo especificamente de pena. Por exemplo, nós temos o caboclo Sete Flechas. Ele é um caboclo de pena, né? Porém, ele não tem a sua definição por uma falange como um caboclo pena verde, né? Por exemplo. Então, nós vamos ter caboclos de pena. O principal caboclo, aquele que é o mais velho, aquele que comanda os caboclos de pena, é o caboclo Pena Branca, o cacique Pena Branca, aquele que é o considerado mais velho, o principal, o mais antigo dos araxás. Não estamos aqui agora para falar sobre a história da entidade Pena Branca, a história da entidade de um outro pena de uma outra cor. Mas as falanges dos penas, ela é comandada pelo seu Pena Branca. Nós vamos ter o seu Pena Branca, que muitos falam, mas ele é um caboclo de Oxalá ou ele é um caboclo de Oxóssi? A associação do seu Pena Branca com a cor branca, que se define como a cor da paz, a cor de Oxalá, não necessariamente ele seria um caboclo de Oxalá. Ele é um caboclo de Oxóssi também. Ele é um caboclo chefe dos penas. Pode irradiar com a luz de Oxalá, sem dúvida nenhuma. Porém, nós vamos ter um caboclo de pena também, como o seu Pena Azul. Nós vamos ter o caboclo Pena Dourada, que é o meu pai. Nós vamos ter o caboclo Pena Roxa, nós vamos ter o caboclo Pena Amarela, nós vamos ter caboclo Pena Marrom, nós vamos ter as diversas cores. Como que se entende a regência? A regência ela vai ser desmembrada quando essa entidade for riscar o seu ponto. Nós vamos ver ali a assinatura que ela vai dar através das grafias e dos sinais que são colocados.
Então, como o objetivo desse vídeo não é... Nós vamos fazer outros vídeos falando sobre entrelaçamentos, nós vamos fazer um estudo mais abrangente sobre essa questão de caboclos, né? O objetivo desse vídeo é: quem são os caboclos de pena? Todos os caboclos, não porque ele usa uma pena, porque nós podemos pegar um caboclo de Xangô e ele utilizar as suas penas na sua apresentação, se um vidente assim o ver, e ele ser um caboclo de Xangô na irradiação. Ele pode chamar o seu pedra branca, o seu pedra preta, o seu 7 pedras, os seus 7 pedreiras. Ele usa pena? Usa. Então ele também é um caboclo de pena. Não importa a irradiação que ele dá, não importa para onde ele responde, para o orixá pelo qual ele pertence. Os chamados caboclos de pena são todos os nossos ancestrais que viviam nas aldeias, que passaram por as sucessivas encarnações com a herança que eles trouxeram do povo vermelho, a raiz vermelha, né? Que são os remanescentes de Atlântida que eu falei nos outros vídeos. Todos esses são caboclos de pena. Muito, como eu disse, em muitas situações foram, como eu posso dizer, eles foram menosprezados, vai? Eles só foram aceitos pelo movimento umbandista. Mas em outras vertentes religiosas, principalmente aquelas que tinham o culto de nação, eles não eram considerados espíritos de nenhuma nação, é isso, né? Eles não tinham nação. E é o grande equívoco, porque a nação deles é justamente a raiz, tronco, né, étnico, tanto tupi quanto guarani, ou macro-jê, ou arawak, que eram os troncos linguísticos, né, desses povos que estavam aqui desde o início, né, da trajetória dos remanescentes e os sobreviventes dos tempos de Atlântida, que fizeram toda a construção de toda essa etnia, né, que viveu aqui nas Américas durante muitos milênios, né? Então esses são os caboclos de pena, gente. Eles trazem um conhecimento fantástico. Eles trazem toda essa herança que é provinda desses tempos. Por isso que eles são os maiores regentes desse movimento que trouxe o Aumbandã, né? Que veio do Aumbandã, um culto praticado nos templos de Atlântida, que foi toda essa construção dessas entidades, desses espíritos, desses conhecimentos que organizaram todo esse movimento, né? Até chegarem no final do século XIX, com a organização que foi feita pelo caboclo Curuguçu, antes até do advento do caboclo das 7 encruzilhadas. Todo esse processo foi uma reunião, que nós temos essa informação pelas próprias entidades, que foi definido lá no mundo espiritual, lá nas aldeias espirituais, que era o momento de se preparar uma ação para o advento dessa Umbanda que nós temos aqui, que é a Umbanda que vai promover a transição planetária,
que é a Umbanda que vai promover a universalidade das crenças, através desse processo que essas entidades, os chamados caboclos, né, que são espíritos de uma envergadura altamente de conhecimentos de alta hierarquia espiritual, que promoveram toda essa conjuntura que nós estamos vivendo na Umbanda de hoje e que foi todo o processo até então. Então, gente, os caboclos de pena, são isso daí. São os nossos principais ancestrais que envolvem a construção da nossa religião, a magnitude de tudo isso que nós precisamos enxergar, o tamanho dessas entidades, a sabedoria e principalmente a humildade que eles têm quando eles baixam nos terreiros em seus médiuns, né, com toda essa bagagem, sem qualquer pretensão a não ser o ensinamento, né? Eles poderiam se apresentar de diversas formas, mas eles ocultam até os seus principais nomes para chegar aqui e participar das falanges, das diversas falanges, das diversas linhas de caboclos na Umbanda e trazendo o conhecimento que eles nos têm. Ok, gente? Mais uma vez aqui, mais um bate-papo. Eu agradeço a todos. Estou aqui aberto para perguntas, dúvidas, divergências, sempre prevalecendo o bom senso, como eu falo. Continuem falando sobre qualquer dúvida que vocês tenham em relação a caboclos. É sempre uma satisfação eu falar sobre essas correntes, essas falanges. A minha casa é uma choupana, uma casa de caboclo. Estou aí sempre à disposição para ajudar e trocar o nosso conhecimento. Meu saravá fraterno, que Oxalá abençoe, todos os orixás abençoem, os caboclos abençoem e até o próximo encontro.